Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que, eu confesso, deu um nó na minha cabeça. É uma análise profunda de estratégias de pôquer de altíssimo nível, mas não do jeito que a gente normalmente imagina. A gente vai olhar para umas jogadas que, assim, à primeira vista, parecem loucura total, mas que são defendidas por uma lógica matemática, sabe, implacável. E a pergunta central que parece emergir de todo esse material é: e se as melhores jogadas no pôquer não forem sobre maximizar os ganhos de forma óbvia, mas sim sobre minimizar os riscos de uma forma, tipo, hiperagressiva? Vamos investigar essa ideia através de uma série de lições ou gems que os nossos materiais trazem e que parecem quebrar muitas regras do que se considerava bom senso no jogo. É exatamente isso. A grande mudança de paradigma que essas fontes mostram é que o pôquer de elite, sabe, ele deixou de ser um jogo de minha mão é forte, então eu aposto. O fio condutor de tudo que vamos discutir hoje são dois conceitos que, quando combinados, explicam essas jogadas malucas: negação de equidade e vulnerabilidade. Muitas das jogadas mais poderosas não são nem por valor nem por blefe. Elas vivem numa área cinzenta e fascinante no meio do caminho. Certo, negação de equidade. É um termo que a gente ouve muito em fóruns, em vídeos de estratégia, mas que na prática, sabe, no calor de uma mão pode ser bem difícil de aplicar. Como a gente pode pensar nisso de uma forma mais, assim, intuitiva? Pensa assim, toda vez que o seu oponente tem cartas na mão, ele tem uma chance de ganhar o pote, por menor que seja. Essa chance é a equidade dele. Negar a equidade é simplesmente o ato de fazer uma aposta que força ele a jogar fora essa chance. Mesmo que você tenha, sei lá, 90% de chance de ganhar se a mão for até o final, ainda existem aqueles 10% de chance de um desastre acontecer, né? Ao apostar e fazê-lo desistir, você compra o pote ali mesmo, sem dar chance ao azar. Você nega a ele a oportunidade de realizar a equidade dele. Entendi. É como tirar o bilhete de loteria da mão do oponente antes do sorteio. E o material logo em seguida fala de vulnerabilidade. Imagino que as duas coisas estejam ligadas, né? Intimamente ligadas. Vulnerabilidade é o quanto a sua mão teme as cartas futuras. É como estar na liderança de uma corrida, sabe? Se você tem uma vantagem enorme, com uma trinca forte, você está muito à frente, é pouco vulnerável. Você não precisa fazer nada arriscado. Mas se sua vantagem é pequena, tipo um par alto num bordo cheio de possibilidades de sequência e flush, aí você é muito vulnerável. Qualquer carta pode te ultrapassar. E são essas mãos vulneráveis que mais se beneficiam da negação de equidade, pois elas têm mais a perder se a mão continuar. Por isso elas tendem a apostar de forma mais agressiva. Não por serem as mais fortes, mas para se protegerem. Ok, e é aqui que a coisa começa a ficar selvagem. A primeira jogada que o material analisa, a tal Gen #99, é um exemplo extremo disso. A situação é um pote onde já houve um realmento antes do flop, e o bordo vira valete 10-9 com duas cartas de copas. É um bordo perigosíssimo. E a jogada recomendada por um solver, que é basicamente um supercomputador de pôquer, é ir all-in apostando quase 400% do pote. 400%? Peraí, a minha mão estaria tremendo só de pensar nisso. A maioria das pessoas pensaria que isso é um exagero total. Seria mesmo. E o mais chocante é quais mãos fazem essa jogada. Não são as mãos monstruosas como uma trinca de valete ou uma sequência. Essas mãos, na verdade, preferem apostar pequeno para manter o oponente na mão e extrair mais valor. O all-in gigante vem de mãos como par de reis, par de damas ou até as-valete. São mãos de um par apenas. Fortes sim, mas incrivelmente vulneráveis nesse bordo. Então a aposta gigante não é um grito de "eu sou mais forte". É quase um pedido de socorro da mão. Tipo, por favor, me deixa ganhar agora antes que as coisas piorem. Isso vira a lógica tradicional de cabeça para baixo. Exatamente. A aposta não serve para extrair valor. Ela serve para negar a equidade máxima possível das inúmeras pedidas de sequência e flush que o oponente pode ter. É uma jogada puramente defensiva, executada da forma mais agressiva que existe.
E essa ideia de que a vulnerabilidade dita a agressividade parece ser a regra, não a exceção. Tem outro exemplo aqui, a GM103, que reforça isso de uma forma ainda mais clara, num pote mais comum. Sim, num pote que só teve um aumento simples antes do flop, com um bordo 1092. O material mostra que, com um par de valetes em mãos, a frequência de fazer uma overbet, uma aposta maior que o pote, é de 45%. Já com um par de ases na mão, a frequência despenca para apenas 4%. Deixa eu ver se eu entendi. A gente aposta mais e maior com valete-valete do que com as-as, que é uma mão objetivamente mais forte, porque o medo das cartas que podem vir é o que dita a agressividade, e não a força pura da mão? É isso? Perfeitamente resumido. Par de valetes, o JJ, teme qualquer dama, rei ou as que possa vir. É extremamente vulnerável. Par de ases, o AA, teme muito menos cartas. A necessidade de se proteger de negar equidade com uma aposta gigante é muito menor. O padrão é cristalino. E o mesmo se aplica a trincas. Nesse bordo, a trinca de 2 aposta mais que a de 9, que por sua vez aposta mais que a de 10. Quanto menos vulnerável a mão, menor a necessidade de uma proteção tão agressiva. Ok, então a gente aposta gigante com mãos vulneráveis. Mas isso só funciona se o oponente acreditar que a gente pode ter as mãos mais fortes, certo? E se o nosso leque de mãos for limitado, como diz a GM101? Fazer uma overbet assim não é como blefar com uma placa de "estou blefando" pendurada no pescoço. Essa é uma objeção muito lógica e era o pensamento dominante por muito tempo. Mas o que os solvers mostraram é que o poder da negação de equidade é tão grande que em certas texturas justifica um overbet mesmo quando o nosso range não contém as mãos mais fortes possíveis. Imagina um board com 3 cartas do mesmo naipe. Mãos como Ás-Ás ou Rei-Rei sem o naipe de flush se tornam de repente muito vulneráveis. Uma overbet nesse caso não é para representar um flush que não temos, mas sim para cobrar o preço máximo do oponente que está com draw por flush. É uma forma de dizer, se você quer tentar a sorte, vai custar todas as suas fichas. Certo. Então a agressividade não para de aumentar, o que me leva a outro ponto que me chamou a atenção na GEM 102 sobre potes 4-bet. Para quem não está familiarizado, um pote 4-bet é aquele onde a guerra de aumentos já foi grande antes mesmo das cartas da mesa serem viradas, tem muito dinheiro em jogo. E a agressividade tende a diminuir nesses potes, né? Porque os ranges de mãos já são muito fortes e muito definidos. Mas o solver sugere o contrário. O exemplo é um bordo dama 10-5, todo do mesmo naipe. Se o oponente aposta, a recomendação é surpreendente. Aumentar a aposta dele 19% das vezes. E o mais chocante, mais da metade desses aumentos são all-in. Mas isso é um risco enorme, ir all-in com um par de damas, ali, por exemplo. E se o oponente tiver a trinca? Ou 2 pares? Você não está se transformando num alvo gigante para as mãos mais fortes dele? Exatamente esse o risco. E é por isso que, de novo, a gente tem que ver quais mãos fazem isso. As mãos mais fortes que temos ali, um par de ases, que é o par mais alto, 2 pares, trincas, tendem a só pagar. Elas querem manter o oponente na mão. A agressividade do all-in vem quase que exclusivamente de mãos de um par único e vulnerável. A lógica do solver é, com essa mão eu não aguento mais uma carta. Ou eu ganho agora, forçando todos os draws a desistirem, ou estou disposto a arriscar tudo porque a minha mão já está praticamente morta se outra carta do naipe bater. É uma decisão polarizada ao extremo. Se as outras ideias eram contraintuitivas, essa aqui da hashtag 104 me pareceu a mais estranha de todas. Turn barrel com underpair. Ou seja, continuar apostando no turn com um par que é mais baixo que as cartas da mesa. Isso soa como simplesmente queimar dinheiro. Exato. A sabedoria convencional diria que com uma mão dessas você desiste ou tenta chegar ao final da mão de graça, né? Mas a fonte mostra um gráfico onde, em certas texturas de bordo, a jogada correta pela teoria de jogo ótima, a GTO, é continuar apostando com pares de segunda e terceira categoria, enquanto se dá cheque com os pares do topo. Mas por quê? Qual é a lógica? A razão é que o solver consegue capitalizar na negação de equidade de uma forma muito sutil.
Ao apostar com um par pequeno, a gente força o oponente a desistir de todas as mãos dele que não tem nada, mas que ainda tem 6 cartas no baralho que poderiam acertar um par e nos vencer. São aquelas 2 cartas altas, por exemplo. Ao apostar, negamos essa pequena, mas real equidade. Enquanto isso, com o nosso par do topo, damos cheque para induzir blefes e extrair valor de mãos piores que as nossas. É uma inversão completa da lógica tradicional. Isso me parece o tipo de jogada que só um supercomputador faria. Para um ser humano tentar aplicar isso sem entender profundamente o contexto, não é uma receita para o desastre. Com certeza. Esse é um dos pontos mais avançados e difíceis de implementar, mas ele ilustra o princípio central. O valor não está apenas na sua mão, mas na capacidade de manipular o range do oponente com suas apostas, forçando-o a desistir de pequenas porcentagens de equidade que, no longo prazo, se acumulam e fazem uma diferença enorme. Essa linha entre aposta por valor, blefe e proteção fica cada vez mais turva, né? O material até tenta separar isso na Gen #106, diferenciando semi-blefes de apostas de proteção, que para muita gente parece a mesma coisa. A distinção é sutil. O semi-blefe clássico é apostar com uma mão que ainda não está pronta, como uma pedida de flush. Você tem 2 formas de ganhar. Ou o oponente desiste agora, ou ele paga e você acerta a sua carta. A aposta de proteção é parecida, mas você já tem uma mão feita, só que vulnerável. O objetivo principal é fazer com que o draw do oponente não se complete. Em ambos os casos, o mecanismo por trás é a negação de equidade. São apenas 2 faces da mesma moeda estratégica. E onde entram os blefes mais puros nessa história toda? O que fazer com os naked draws, as pedidas puras, sem nenhum par? A Gen 105 fala sobre estratégias de 3-bet no flop, que é quando a gente realmente aposta de alguém. As fontes mostram que, embora esses draws puros possam ocasionalmente ser usados para um 3-bet agressivo, a jogada mais comum e de maior frequência para eles é simplesmente pagar a aposta. A agressividade do 3-bet, a aplicação de pressão máxima, fica reservada para outras mãos. A regra geral parece ser: com draws puros, é melhor controlar o tamanho do pote e tentar completar a mão de forma mais barata. Certo. Para amarrar tudo isso, o material fecha com um exemplo final muito prático na Gem #107. O cenário é um pote 3-bet, o bordo é valete 10 de 5 e um 4 vira no turn. A recomendação do solver é ir all-in com mãos como as-valete ou rei-valete. E aqui, todos os conceitos que a gente discutiu se encaixam perfeitamente. Por que ir all-in com um par de valete? A resposta está no que as outras mãos fazem. As trincas, as mãos mais fortes possíveis, devem apenas pagar em 92% das vezes segundo o solver. Elas são tão fortes que não precisam de proteção. Elas querem que o oponente continue na mão. Já as-valete e rei-valete são fortes, mas vulneráveis. Elas funcionam como bluff catchers, mãos que podem pagar uma aposta para pegar um blefe. O all-in aqui serve a um duplo propósito. Coloca pressão máxima em todos os draws do oponente, negando a equidade deles, e ao mesmo tempo extrai o valor máximo de mãos piores como pares de 10, que podem pagar. É a combinação perfeita de proteção e valor. Uau! Então, depois de toda essa conversa, o que fica claro é que a enorme complexidade dessas jogadas, frequências, tamanhos de aposta, pode ser, de certa forma, simplificada. Tudo parece girar em torno desse balanço delicado entre o quão vulnerável é a nossa mão e a nossa necessidade de negar as chances do oponente. Exatamente. As melhores decisões no poker moderno não são sobre a força da sua mão isoladamente. Elas são sobre contexto, sobre entender o provável leque de mãos do oponente, a textura do bordo e usar o tamanho da aposta como uma ferramenta de precisão cirúrgica para manipular as probabilidades a seu favor. Às vezes, a melhor defesa é um ataque desproporcional. E para fechar, fica uma reflexão. O material deixa claro que muitas dessas estratégias, hoje provadas como ótimas, contradizem o que os melhores jogadores do mundo acreditavam ser o correto há 10 ou 15 anos. Isso levanta uma questão que vai muito além do pôquer. Em qualquer área da nossa vida, seja nos negócios ou nas relações pessoais,
quantas das nossas verdades são, na verdade, apenas convenções antigas? E o que aconteceria se a gente as submetesse a uma análise mais fria, baseada em dados, como foi feito com este jogo?